Santana. A gente costuma dar os nossos avisos habituais, né? Como temos pessoas novas na casa hoje, sejam bem-vindos. Basicamente, nós temos palestra todos os dias. Segunda, terça, quinta, a palestra é às 20 horas. Né? Quem quiser passar no plantão, só passar meia hora antes. E quarta-feira a palestra é às 15 horas, e sábado também às 15 horas. E de manhã, no domingo, às 10 horas, é a palestra com a evangelização infantil. Então, quem quiser trazer seus filhos no domingo de manhã é um bom dia, né? E a sexta-feira nós temos um trabalho específico para pessoas que estejam passando pela questão da dependência química. Quer seja familiar, quer seja a própria pessoa que esteja passando, e é um grupo de apoio, é um grupo mais voltado para esse público. Então, quem souber de alguém que está passando por essa dificuldade, por favor, encaminhe aqui para a sexta, que nós iremos acolher com carinho. Né? Como você sabe, a casa assiste famílias carentes, fornecendo cesta básica. É claro que não é isso que a gente espera fazer eternamente por elas, esperamos que elas se restabeleçam financeiramente, mas enquanto isso, pelo menos é uma forma de ajudá-las nesse momento difícil. Essas famílias são cadastradas, geralmente há uma triagem para saber qual a família que está precisando mais, e existe um revezamento de famílias, cada semestre é um grupo de famílias que recebe, até para que possam ajudar ou possa ajudar outras famílias, né? Nesse mês em especial, a gente está precisando de leite em pó, arroz, óleo, açúcar e macarrão. Mas quem quiser trazer outro item não perecível também será bem-vindo, né? Como sal, açúcar, arroz, né? É bem-vindo. O leite, geralmente, é leite em pó que a gente põe na cesta, né? Então, cerca de 75 famílias que a gente assiste. Hoje nós temos o nosso banner aqui. É um livro que foi editado pela Casa do Caminho, que aí conta a história do Mirabelli, que foi um médium de efeitos físicos, muito influente, né, no Brasil. E nós já estamos lançando o segundo número do livro do Mirabelli. Por isso nós colocamos o banner para divulgar um pouco esse trabalho. E a renda desse livro vai ser toda para a casa, para ajudar também nas obras sociais da casa. Também a gente tem um trabalho com os moradores de rua, que a gente oferece lanche no sábado à tarde. Quem quiser vir participar para conhecer, será bem-vindo também. Tá bom, gente? Então, depois desses avisos iniciais, vamos fechar um pouco os nossos olhos, entrar num ambiente de reflexão, de harmonia. Nós que viemos dos nossos trabalhos, dos nossos estudos, do nosso dia a dia, podemos nos permitir descansar um pouco a mente, estar em contato aqui com o ambiente que foi preparado de há muito tempo, para que nós possamos passar alguns momentos refletindo, nos harmonizando, saímos daqui melhor. Por isso que nós queremos dirigir ao nosso Mestre Jesus. Mestre, abençoa esse nosso trabalho de hoje, abençoa essa casa, que procura abrigar com tanto carinho os irmãos que a procuram. Que nós possamos sair daqui, mestres, mais esperançosos diante da vida, diante da situação pela qual o mundo passa. Que nós possamos sempre seguir a Tua lei do amor, que nós possamos propagar o Teu Evangelho com o nosso viver e com o nosso ser. Ser conosco neste momento, Pai, para que nós possamos cada vez mais nos aprimorar e sermos pessoas de bem e procurando viver a caridade. Que assim seja. Graças a Deus. Abrindo então lentamente os nossos olhos, entrando mais uma vez em contato com o ambiente aqui presente, nós vamos ter a grata surpresa, né, de nosso querido amigo que vai nos falar sobre o tema Reflexões Possíveis do texto do Momento Espírita, né? Seja bem-vindo, viu? Boa noite a todos aqui presentes, aos que estão nos assistindo hoje pela internet, né? Esse dia bastante quente, né? Com bastante energia, né? O calor também é energia, né? Então não podemos falar mal do calor, né? Tudo é energia, então nós devemos aproveitar todas essas energias que o alto nos proporciona para o nosso próprio benefício, a nossa própria saúde, né? Nossa própria conduta mental, né? E por isso é bem pertinente com relação a esse tema, são as reflexões possíveis. E esse é um texto da redação Momento Espírita,
que nos alerta justamente da forma que nós estamos procedendo atualmente, com todo esse mundo interligado. O primeiro enunciado é o seguinte, que o nosso amigo espiritual nos coloca: vivemos dias tecnológicos, né, que nos possibilitam encontro, comunicação, conhecimento e pessoas que, de uma forma vasta. É evidente, hoje nós temos essa forma maravilhosa de comunicação, e nós podemos nos comunicar com pessoas que estão do outro lado do planeta em momento real, né? Em momento real. E nós recebemos notícias também em momento real. E talvez isso não seja a coisa tão boa que está acontecendo, essas notícias que nós estamos recebendo, porque o que ocorre na realidade? As boas notícias, elas não são divulgadas da forma que deveriam ser. A imprensa, ela vive de notícias que causam interesses, né? As notícias que nos causam interesses não são as boas notícias, né? Na Alemanha, eu já disse aqui uma vez, a questão de aproximadamente 22 anos, foi estabelecida uma emissora de televisão que só dava notícias positivas, né? A tal agenda positiva que o governo sempre diz, né? Só fala coisas boas, né? Não fala as coisas ruins. E o que aconteceu? Ela teve duração de 1 ano, porque ninguém assistia. Ninguém queria ver boas notícias, todo mundo queria ver notícias ruins, né? Então, o que nos chama a atenção hoje na realidade? Hoje nos chama a atenção o que ocorre do outro lado do mundo. Nós estamos refletindo sobre fatos que não estão nos importunando aqui, nesse lugar do planeta. Nós estamos refletindo sobre casos, por exemplo, que é um assunto de bastante abordado nesse momento, que são os fanáticos religiosos do Estado Islâmico. E nós fazemos uma ideia assim tão terrível, tão grande do que seria esse Estado Islâmico, quando na realidade os radicais verdadeiros, segundo estatística que a própria religião islâmica produziu, estão no Estado Islâmico pouco mais de 50 mil pessoas. 50 mil pessoas que estão atuando no Estado Islâmico. Imagina que essa população mundial de 7 bilhões e 100 mil habitantes aproximadamente, hoje, quer dizer, não se sabe se é 7 bilhões e 100 mil, porque a China continua produzindo assim ainda de forma fantástica, né? Mas nós estamos falando de 50 mil que estão então nós estamos refletindo sobre esses fatos que o Estado Islâmico está provocando. E de outras seitas mais fanáticas, né, tem aproximadamente mais de 15 a 20 mil. Então nós estamos falando de 70, 80 mil aproximadamente, que nos importuna tanto. E nós estamos aqui sempre refletindo sobre isso, né, o que fazer, o que vai acontecer. Na verdade, o que acontece? Nós temos 60 milhões de refugiados em função disso. Sim, é por causa do momento da guerra, o momento desse fanatismo, mas também o momento do pânico que isso causa. E as pessoas não querem passar por pânico, ninguém quer sofrer. Então, fica refletindo sobre esse fato. Hoje, o que acontece? Vários países hoje estão querendo cercear a imigração, ou seja, atender os refugiados, né? Atender os refugiados. Quando na realidade, eu vou falar um pouquinho para você sobre estatística aqui, né? Que isso faz parte de uma aula, inclusive, que nós abordamos lá nas casas André Luiz, que é muito interessante. O nosso planeta, ele foi, a formação que nós temos ideia aproximada do planeta, 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás, a formação do planeta, né? Quando o nosso grande governador planetário, que é Jesus, né, o nosso mestre Jesus, nem era ainda um planeta, Jesus já estava, né, programado para dirigir esse nosso planeta, né? O que ocorre é que na época, no ano zero, que nós podemos dizer do cristianismo, né? Porque Jesus foi aquele que conseguiu dividir, né, pela sua magnitude, sua grandeza, né, dividir o mundo em 2 eras, né?
ou seja, todos aqueles calendários existentes, que eram os calendários judaico, indiano, todos aqueles foram esquecidos. Então, se passou a ter o calendário cristão, o ano zero ficou tendo o ano do nascimento do nosso Mestre Jesus. Nessa oportunidade, o mundo, quer dizer, não existia, o único recenseamento que existia era o recenseamento que Roma costumava fazer, né, na oportunidade, era aproximadamente 200 mil habitantes. Imagina só, né, naquela oportunidade. Estamos falando de 7 milhões e 100 milhões hoje, né? Só a China e a Índia, esses dois países são responsáveis por 40% da população mundial. E o que nós refletimos sempre, né? Será que vai caber tanta gente nesse planeta? Essa progressão que existe, né? Refletimos sempre sobre isso, né? Essa progressão do crescimento populacional. O que vai acontecer com o planeta? Na doutrina espírita nós sabemos, né, que é a oportunidade grande que os espíritos estão tendo de reencarnar. E sabemos que desses 7 bilhões existentes, existe 4 vezes mais espíritos na erraticidade esperando a reencarnação. Não necessariamente que eles vão reencarnar nesse planeta, porque nós estamos passando por um momento de transformação planetária, né? Nós estamos passando por um planeta de provas e expiações para regeneração, mas aqui ainda vão encarnar muitos espíritos, com toda certeza, né? Então, nossa grande dúvida, o que vai acontecer? Hoje nós temos aqui na turma da cesta básica, né, que as pessoas são as pessoas que necessitam de alimentação, que nós estamos atendendo. Será que vai ter alimento para tanta gente? Será que vai caber tanta gente? Olha a nossa preocupação. Nós estamos vivendo aqui, sabemos que a nossa encarnação é efêmera, né? Nós estamos aqui encarnados por um período. E sabemos, né, que hoje a expectativa de vida das pessoas encarnadas aqui, em média, está crescendo cada vez mais, né? Então, essa é a nossa preocupação, né? Eu peguei aqui um tema do livro da Atualidades do Pensamento Espírita, no capítulo de Sociologia do Espírito Viana de Carvalho, psicografado pelo Divaldo Pereira Franco. Viana de Carvalho, ele era espírita, um grande estudioso, né, que viveu no século passado, retrasado até, né? E o Divaldo diz o seguinte: procede às preocupações relativas à superpopulação do planeta. E o que ele responde, né? Pelo egoísmo que vive a tal sociedade, é natural que a superpopulação pareça ameaçar as nossas estruturas econômicas, mas sob a ética, sob o ponto de vista do espiritismo, a visão é completamente outra. E aí eu fui buscar, inclusive, porque essa é uma reflexão importante, fui buscar, inclusive, um estudo científico que diz o seguinte, né, que hoje, se a população em 2020 deverá superar as 7 bilhões e 600 milhões de habitantes. E toda essa população, por incrível que pareça, caberia toda ela no estado do Texas, nos Estados Unidos, que tem pouco mais de aproximadamente 700 mil quilômetros quadrados. Toda a população mundial. Veja só como nós estamos refletindo em coisas que não têm necessidade. E diz o seguinte, né, que isso representa cerca de 102 metros quadrados por habitante. E que uma família de 5 pessoas poderia habitar numa casa de 510 metros quadrados, que teria jardim, piscina, todo o conforto necessário. E todo o restante do planeta, veja só, todo o restante do planeta serviria para plantar, para criação, para alimentação dessa população de 7 bilhões e 600 milhões de habitantes. Então, veja, esse é um exemplo, né, que foi colocado justamente porque, na realidade, nós temos preocupações que nós não deveríamos ter. Se a doutrina espírita nos explica que nós estamos aqui necessariamente para o nosso aperfeiçoamento, se nós estamos aqui enfrentando dificuldades e vicissitudes
para que nós possamos vencer essas dificuldades, para que nós possamos desenvolver o nosso intelecto, para que nós possamos desenvolver os sentimentos melhores que estão latentes em nós como espíritos, né? Que é a bondade, que é a caridade, porque inevitavelmente todos nós vamos desenvolver essas virtudes, porque nós temos a semente divina. E se nós entendemos que nós já estivemos habitando um planeta primitivo, todos nós já estivemos lá, todos nós já fomos criados como espíritos a partir do princípio inteligente, onde nós estagiamos pelos vários reinos. E nós estamos aqui hoje com todas as condições necessárias, todas as informações necessárias, quer no aspecto científico que nós acabamos de ver aqui, quer no aspecto doutrinário, que a doutrina espírita nos traz de forma assim maravilhosa tantos e tantos exemplos, e nós temos essa preocupação sem a mínima necessidade. Eu andei pesquisando também um tema que a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, iniciou um estudo para saber como as pessoas iriam se comportar. Esse estudo começou, por incrível que pareça, em 1940, há 77 anos atrás. E foram escolhidas 724 pessoas de várias camadas sociais para acompanhar qual seria a tendência dessas pessoas, como é que elas iriam se comportar. Muitas delas que foram escolhidas nas camadas sociais mais abastadas, elas chegaram a um ponto completamente distinto do que poderiam ter chegado. E ao contrário, aquelas que estão nas camadas sociais mais carentes, conseguiram progressos mercê ao seu comportamento. Dessas 724 pessoas, ainda hoje, tem 60 pessoas vivas, acima de 60 anos. E esse acompanhamento é feito sistematicamente. Todo ano se faz esse acompanhamento, para saber através daqueles objetivos que eles haviam traçados na juventude, que seria ou riqueza, ou fama, ou conquista, ou simplesmente ser felizes. E aqueles que estão com a idade avançada escolheram por ser felizes, por fazer aquilo que eles gostariam de fazer, independente da profissão, independente da fama, independente da categoria social. Isso nós podemos ver, inclusive, no Livro dos Espíritos, na terceira parte das leis morais, quando Kardec pergunta ao espírito se seria lícito o filho de um industrial se ele resolvesse fabricar tamancos. Quer dizer, na verdade, ele usou essa alegoria como se fosse uma profissão mais simples. Isso daí está constando, se não me engano, na questão 826, 827, eu não sei, não me lembro bem a questão, mas podem procurar que está lá. O Espírito responde para Kardec o seguinte, que é melhor ser um bom mecânico do que ser um mau engenheiro. Né? Então, veja só, vem muito a calhar com essa pesquisa que foi estabelecida. E as escolhas foram as formas otimistas, são aquilo que a pessoa escolheu para fazer. Pessoa que pensa na coisa certa, que não usa para refletir, não usa como objeto da sua reflexão temas que não lhe trazem bem-estar. E é justamente o que nós temos que aprender. Nós temos que fazer isso porque nós estamos aí coalhados de notícias ruins. Se nós pegarmos o jornal de manhã, se nós pegarmos qualquer jornal televisivo, ou através do rádio, ou mesmo o online, o Globo, ou o Estadão, nós vamos ver o quê? Quantas notícias boas nós vamos ver naquelas que estão ali elencadas?
É claro que nós não devemos ficar alienados, nós não devemos ficar alheio ao que se passa no mundo. Nós temos que estar sabendo o que acontece. Agora, vai da forma com que nós encaramos isso, da forma que nós entendemos isso. Sem fanatismo, sem grandes partidarismos, nós temos que usar a razão. Nós somos dotados da razão, nós temos o livre-arbítrio. Jesus não fala na parábola, na parábola é uma passagem da porta larga e a porta estreita. Jesus fala claramente, nós escolhemos uma porta larga, porque é muito mais fácil. É muito mais fácil sentar na frente da TV e ficar vendo aquela coisa que não leva a nada. Agora, é difícil você se informar de forma correta, você pegar um livro que traga instrução e evolução. Né? Jesus dizia, né? Não entrai pela porta larga, que largue a porta, espaçoso é o caminho que leva à perdição. Vai escolher a porta estreita. Estreito é o caminho, estreita a porta e apertado é o caminho que leva à salvação. Isso que nós temos que fazer. O Chico mesmo, né, dizia que ele enfrentava os problemas, ele procurava no enfrentamento dos problemas a sua evolução. Se não fossem os problemas, ele não teria saído do lugar. Existe o Akio faz palestra aqui também nesse dia. Ele gosta muito de fábula, né? Mas eu não vou falar de fábula, vou falar daquele que contava fábulas, né? Então, o maior criador de fábulas que esse planeta já viu é Esopo. Não sei se você já ouviu falar da raposa e as uvas, da cigarra e a formiga, né? Então, o Esopo, ninguém sabe, ele era grego, né? Do século VII a.C., aproximadamente, né? E as fábulas de Esopo, né? Foram depois reproduzidas por La Fontaine, né? Foram reproduzidas por Fedro e assim por diante. E o Esopo, na realidade, o que ele era? Ele era o escravo, né? Ele era escravo. Embora não se entendia por escravo uma pessoa servil. Por quê? Naquelas guerras, quando se conquistavam também os escravos. Né? E ele servia justamente à casa de um conhecido chefe militar, que também era filósofo, nome Xanto, ou Janto. E um dia esse patrão dele estava conversando sobre filosofia com uma outra pessoa, que ali com outro convidado, e falando sobre os males e as virtudes do mundo. E aí, nisso entra o Fedro, e ele pergunta, porque ele respeitava muito o Fedro, porque o Fedro é uma pessoa muito inteligente, o patrão dele pergunta, o Esopo, né? Pergunta sobre qual é a causa, qual é a maior causa da virtude e qual é a maior causa da desgraça que acontece no mundo. Refletindo sobre isso. Então ele diz, olha, meu patrão, isso está à venda no mercado. Ele diz, mas poxa, como é que pode estar à venda no mercado uma coisa dessa? Eu falei, me dá o dinheiro que eu vou buscar e trago. Aí ele foi no mercado e trouxe um pacote de línguas. Falei, bom, você está de brincadeira, né? Eu falei, não, é isso mesmo, é a língua. A língua é a causa da maior desgraça que acontece, os maiores infortúnios que acontecem no mundo é a língua. Falei, não pode ser. Claro que é, porque com a língua você transmite as más notícias, pela língua que você transmite aquilo que não é bom. Falei, bom, então tá bom, agora eu vou te fazer uma outra pergunta. Qual é a causa das virtudes que existem no mundo? Então me dá mais dinheiro que eu vou no mercado comprar. Aí ele foi no mercado e trouxe também. Olha que abriu, era mais línguas. Falei, mas como? Você não trouxe a língua que é a causa da desgraça, agora disse que é a causa da virtude? Ele falou, olha, a língua pode ser a causa das virtudes da humanidade. Da maneira com que se transmite as notícias, da maneira com que se fala sobre as pessoas. Então, quando se reflete sobre isso, se transmite de coisa correta, da forma correta, então a língua é o grande instrumento de transmissão. Aí ele realmente
o patrão dele lá, achou isso uma coisa tão fantástica, né? Tão fantástica que ele deu a alforria para ele. E daí então ele começou a produzir todas essas fábulas, né? Que vocês conhecem tanto, que o nosso irmão aqui, o que conta tantas fábulas aqui, né, Vladimir? O Aquilo, né? Conta tantas fábulas aqui, o Vladimir é o apreciador das fábulas do Aquilo. Mas, na verdade, o Esopo, então, é o criador, quer dizer, ele é a fonte, né, de todas dessas fábulas que vocês conhecem. Então, Esopo coloca da seguinte maneira: clareia e adoça a tua palavra, para que teu verbo não acuse nem fira, ainda mesmo na hora da consagração da verdade. Fala pouco, pensa muito. Sobretudo, faz o bem. A palavra sem ação não esclarece ninguém. Então, isso é uma coisa assim que nos leva a uma grande reflexão, nos leva a um entendimento de que nós temos que trabalhar tudo aquilo que nós recebemos em matéria de informação, passar pelo filtro da razão, conforme recomenda os nossos amigos espirituais, né? Passar pelo filtro da razão e sim agir e transmitir aquilo de forma correta. Porque se nós fizéssemos assim, o mundo seria muito diferente. Nós procuramos, embora nós temos todas essas informações através dos evangelhos do nosso Mestre Jesus, através dos filósofos, nós ainda somos muito imperfeitos no nosso procedimento. Então, isso nos leva à obrigação de fazermos uma reflexão quase que diária daquilo que nós fazemos, né? Nós temos o exemplo de Santo Agostinho, na questão 917A, ele esclarece muito esse aspecto, que só se pode atingir a evolução. Primeiro, na 917, ele diz o seguinte, que nós temos que nos conhecer a nós mesmos, em primeiro lugar, coisa que às vezes nós não conhecemos, né? Nós não conhecemos. E abrindo um parênteses nesse fato de conhecer, nós devemos lembrar que existe um mestre, que Benjamin Franklin, que é o inventor do para-raio, né? Que todos nós conhecemos, né? Ele tinha um procedimento. Tinha os 13 passos de Franklin. Os 13 passos é o seguinte: ele fez 13 fichas, né? Ele não era espírita, aliás, na verdade ele era um mestre maçom. Então ele fez 13 fichas, e nessas 13 fichas ele colocou aqueles pontos que ele deveria se melhorar, para que ele pudesse ser uma pessoa que refletisse de forma correta em todas as suas atitudes e pudesse se melhorar. É claro que nós não vamos fazer o 13 passos do Franklin, né? Mas o Santo Agostinho nos recomenda de forma muito concisa que nós podemos fazer na questão 919A. Diz o seguinte: ele, toda noite, antes de dormir, ele fazia um balanço daquilo que ele gostaria que fosse feito a ele e que ele não fez ao próximo. Então, essa é a grande reflexão, né? Esse vem de encontro ao nosso tema de hoje, a reflexão possível. É uma coisa difícil. Normalmente nós costumamos dormir vendo televisão, vendo jogo de futebol, ou vendo o Jornal das 10, dando as notícias ruins, ou no WhatsApp, né? Nas amenidades, né? Nas coisas que não levam a nada. Mas isso seria realmente um caminho muito correto para que nós possamos melhorar o nosso momento aqui no planeta Terra, porque é uma oportunidade única, né? Muitos de vocês assim estão no início possivelmente da caminhada, da encarnação, outros já estão próximos aí, já querendo ir. É o momento de se fazer alguma coisa. Nós temos que realmente trabalhar esse aspecto, nós temos que realmente nos melhorar. Se fala muito na reforma íntima. A reforma íntima é um jargão aí que se fala, o que é a reforma íntima? Parece a panaceia da humanidade, né? Ninguém fala exatamente o que é. Mas a reforma que nós temos que fazer começa pelos nossos atos, pelos nossos pensamentos,
pelas nossas atitudes. E isso justamente acontece no momento que nós nunca fazemos de forma impensada, sempre nós pensamos para agir. E isso, as nossas atitudes, os nossos atos, as nossas palavras são exatamente direcionadas de forma correta quando nós estamos melhores, quando nós filtramos todas essas coisas que não devem ser adequadas ao nosso comportamento. Então, quando nós fazemos isso, nós vamos exatamente seguir aquilo que Santo Agostinho nos aconselha, né? Essa reflexão tão importante, né? Para que nós possamos acordar no dia seguinte, né? E agradecer a oportunidade da encarnação. Não dizer, nós estamos calor, o calor é energia, vamos agradecer tudo isso que nós temos. Outras pessoas estão morrendo de frio, e nós temos aqui um clima maravilhoso, né? E temos a grande oportunidade de ter os ensinamentos da nossa doutrina espírita. E que Jesus nos abençoe agora e sempre. Bom, agora chegou o momento da gente fazer perguntas, né, colaboração. Já temos uma aqui, né? Boa noite, parabéns. Boa noite. Sobre as áreas da população mundial, foi levado em consideração as áreas desérticas do planeta, Saara, Antártida, o Ártico, alguns desertos na América do Sul, desertos na Rússia, desertos nos Estados Unidos. Foi levado em consideração isso? Foi levado, no estudo foi levado em consideração as áreas produtivas e possivelmente produtivas, né? Que nós temos Israel, por exemplo, né? Tem áreas que aparentemente não seriam produtivas e são produtivas, muito, né? Os kibbutz, por exemplo, né? Mas é uma forma. Nós temos a cultura hidropônica, né? Que há 40 anos atrás, a cultura hidropônica, né? Como era um ensaio, me lembro quando minhas filhas eram pequenininhas, né? Lá na Disney World, estava mostrando que seria uma cultura do futuro. Hoje você vai no Pão de Açúcar, você pega a verdura hidropônica, né? Só que hidropônica requer muita área. Todo procedente, sabe, com certeza. Metade, mais da metade da África é deserto. Ali, Da Sibéria. não é produtivo, não é. Da Sibéria você não faz nada. Não, O essa. Vale da Morte nos Estados Unidos, que é uma área bem grande, não faz nada. Aqui o Atacama, na América do Sul, Também não se faz nada. É verdade. A parte da Antártida está preservada, não pode. O Cone Sul da América do Sul, Ushuaia, aquela região, isso faz nada. Frio, pouco. Assim. E tem regiões tão áridas, calor, Nordeste brasileiro, um exemplo também. Então, o que eu li a respeito é o seguinte: para sustentar a população que nós temos hoje, seriam necessários 3 planetas. Isso daí é um estudo. Esse também é um estudo, né? O que eu trouxe aqui é um estudo também, né? Que seria que a população se concentraria só numa área de 700 mil quilômetros quadrados, né? Do planeta, e o restante sobraria, né? Quer dizer, na realidade, metade do planeta tem esses problemas. Tem a África tem deserto, mas também tem muita área não produtiva. O próprio Brasil também não tem. O nosso continente sul-americano tem muita área não produtiva. Enfim, na realidade não existe. Na Europa, por exemplo, nós notamos o seguinte, que toda a terra é produtiva, né? Você vê aquelas pequenas fazendas, aqueles pequenos sítios todos cercados e produzindo, né? O maior exemplo, por exemplo, o Japão, né? O Japão, que é uma ilha, né? Com toda aquela população, eles tiram 4 colheitas de arroz por ano, né? Quer dizer, são coisas assim que a ciência ajuda também nesse desenvolvimento, né? Aqui na China, o arroz é plantado até em terraças. Isso, também é. Não tem nada. É o que os incas faziam, né, em Machu Picchu, né, que tem aquele terraceamento. Eles trabalhavam naquela altitude quase que impossível de se produzir também qualquer vegetal. Eles produziam de acordo com a temperatura, o vegetal que suportasse temperaturas mais baixas estariam no mais alto e assim por diante, né?
E, Região do Texas, Novo México, aquela região dos Estados Unidos, é brava. é assim, ali, quando tu pega de Las Vegas para diante, lá Só um momentinho. Na finalidade, né, a gente estava conversando um pouco sobre a esperança, né? Eu acho Isso, que são dados, aí cada pesquisa vai ter um dado. claro. Né? Porém, eu queria que você falasse um pouquinho, se possível, né, sobre a questão que hoje nós estamos passando por um momento que as pessoas muitas vezes entram numa desesperança, dado o quadro geopolítico, né? E o Espiritismo vem nos trazer algum conforto, né? Se você pudesse nos falar um pouco disso, né? Que acho que isso acaba baixando um pouco o padrão se a gente entra nessa. Não, na verdade, você tem toda a razão. Eu acho que o fato, o Espiritismo é uma doutrina consoladora por excelência, né? Tanto que o quarto livro do Livro dos Espíritos, a quarta parte, o quarto livro, fala das esperanças e consolações, né? Então, é uma doutrina consoladora por excelência. Por quê? Porque se baseia justamente nos preceitos de Cristo, né? Daquilo que Jesus veio nos trazer. Aliás, o Espiritismo, ele revive esses preceitos, né? Jesus, na sua época, né, quando ele... Na Palestina, em Israel, quando alguém sabia que Jesus estaria naquele local, milhares e milhares de pessoas, né, como é o caso que nós vemos no Sermão do Monte, né, fala de quase que 40 mil pessoas estavam ali, a história que diz assim, possivelmente não, né, mas de qualquer maneira as pessoas iriam procurar justamente por isso, que é o alimento da alma, né, o alimento da alma, a esperança é o alimento da alma. E se nós não entendermos dessa forma, né, eu acho que então nós estamos no lugar errado, né, porque o Espiritismo é um consolador por excelência. E justamente aquilo que nós falamos sobre as reflexões, né, daquilo que nós vamos refletir sobre aquilo que nós recebemos em matéria de informação. É aquilo que o Esopo exemplificou lá para o seu senhor, né? Pro senhor. É a forma que você transmite as coisas. E a forma que você interpreta e transmite. Né? Interpreta e transmite. Na realidade, nós somos afortunados, né? Porque se nós estivéssemos vivendo no século III, século II, até a Idade Média, né, a situação era muito mais crítica e pesada do que agora, né? É que agora nós temos informação de tudo, né? Aquilo que o enunciado da nossa mensagem que nos foi trazida, nós estamos em tempo real, nós estamos conectados com o mundo, né? Então nós sabemos de tudo. Antigamente, para saber que os meus pais, para saber que alguém tinha morrido lá na Itália, demorava 3 vezes para chegar uma carta, né? Temos uma pergunta lá do Vladimir. Por aqui, né? Aqui. Então, vamos por partes, né? Só um momentinho. Boa noite, Zé. Não, essa coisa da esperança, né? A gente tem que sempre lembrar, ela está atrelada à fé, né? A fé, esperança e caridade, né? Fé, esperança. São as 3 virtudes teologais, né? Exatamente. Se você não ficar embasado na fé, realmente. Não. Aí na descrença, aí vem a desesperança mesmo. E a fé sem esperança não existe. Não existe. Não existe. Exatamente. Você dizer a fé dogmática, né? A fé da barganha, isso não existe, Não né? existe. Para não ficar Então, bonzinho porque Deus castiga, não é assim que funciona, tem que ficar, como você disse, né? né? Tem que ficar com a fé, com a esperança, aí vem a realidade. Exatamente, são as 3 virtudes teologais, né? É a base das virtudes teologais, né? Tem uma pergunta aqui, né? Só um comentário, né? Hoje em dia, realmente, né, como eu estava falando, né, a mídia, né, ela realmente projeta, né, e muita coisa negativa, né? E é fácil realmente, assim, quando a gente não está preparado, não buscar, né? Então, daí, é igual que foi falado, a importância, né, de procurar manter um bom pensamento, um bom livro, Claro. né, um estudo, que nem esse que nós estamos aqui, reunidos aqui hoje, né? É verdade. Uma oportunidade maravilhosa disso, né? Porque acho que tudo isso, né, vem assim nos fortalecer para a gente não conseguir sair fora, né, daquilo que a mídia na verdade tenta nos absorver, né? Não só com essas coisas negativas, mas com consumismo,
né, o sensualismo e por aí vai, né? É verdade. Isso daí nós temos que sempre lembrar o seguinte: mundo de provas e expiações. Nós estamos num planeta de transição, né? Só terminando, um planeta de transição, né? Lembra do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que fala sobre a causa das aflições, né? Então, lendo esse capítulo é fantástico. Eu sempre falo sobre esse capítulo, que é fantástico, né? E quando fala que a felicidade não é desse mundo, São Luís, né, que faz esse enunciado no livro do capítulo 10, do livro dos Espíritos, né? Na realidade, próprio Salomão, em Eclesiastes, já dizia, né, que ele não era feliz, né? Não era feliz. Ele tinha 1000 companheiras, 700 esposas, 300 concubinas, tinha minas de ouro, né? Aliás, acho que a casa da infelicidade, acho que era essa mil esposas, com certeza. Né? Zé, tem mais duas perguntas. Olha, eu acho que nós não estamos observando uma coisa. A pluralidade dos mundos habitados. Claro. Quando não cabe a população aqui na Terra, vamos para outros mundos. Também vai, com certeza. Com certeza, vai para outros mundos de acordo com a afinidade que nós temos, a evolução, né? Da nossa doutrina. É claro. Nós queremos ficar aqui porque diz que vai ser de regeneração, mas tá difícil, né? A gente querer ficar por aqui, nós vamos para o outro lado. Não sei melhor, não sei. Quando o senhor se referiu às línguas, fez uma frase de Esquilo, diz assim, pelas más línguas. Na guerra, a primeira coisa que é assassinada é a verdade. É verdade, com certeza. A verdade. Se não tiver. Não vamos entrar muito na filosofia política aqui, né? Mas é uma ferramenta da filosofia política, né? A questão da verdade que não deve ser o sentido da orientação, né? Bom, Zé, agradeço a sua para nos ajudar a refletir, né? Tá. Ele vai ficar aqui um pouquinho mais conosco, quem quiser. Tá, muito obrigado a todos, uma boa noite, né? E que quando nós saímos daqui, né, nós possamos encontrar nos nossos lares a mesma psicosfera que nós aqui estamos vivendo nesse momento, que possamos sair e chegar em segurança em nossos lares e encontrar todos em segurança. Né? Então, que Jesus abençoe a todos. Bom, então agora, queridos irmãos, depois de nós termos ouvido um pouco mais sobre a doutrina, sobre os ensinamentos do Mestre Jesus, chegou o momento da gente doar um pouco de nós com as vibrações, né? As vibrações são como pensamentos que a gente evoca, que a gente direciona àqueles que mais precisam, e às vezes, menos avisados, a gente até emite vibrações não tão boas, as quais devemos evitar, né? Mas nossa proposta hoje aqui é enviar vibrações de amor e de paz. Então, com todo o amor no coração, envolvido pelo ambiente aqui presente, vamos enviar vibrações de amor a todos aqueles nossos governantes desse nosso planeta Terra, que eles possam ser inspirados, que eles possam ser auxiliados a conduzir esse planeta da melhor forma. Que eles possam ajudar a melhorar a condição econômica, material, espiritual das pessoas às quais lhes foram confiadas. Vibremos pelo nosso planeta Terra, envolvendo em muito amor e paz, para que pouco a pouco ele possa ir mudando a sua esfera, a sua psicosfera, e evoluindo cada dia mais. Nessas mesmas vibrações, pedimos agora por pessoas que estão passando por necessidade nesse nosso planeta, seja lá quais forem, mas principalmente as pessoas que estão em sofrimento psicológico, espiritual,
que possam ser envolvidas em muito amor e paz nesse momento. Nesse mesmo espírito de vibrações, vamos agora encerrar nosso trabalho de hoje, agradecendo ao Mestre Jesus por todo o apoio, por toda a ajuda que recebemos, que nós possamos cada vez mais cultivar em nosso coração a esperança, o amor, que possamos dar exemplos em nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa família, de perdão, de paz. Que nos fortaleçamos cada vez mais com a Tua palavra, Mestre Jesus. Que estejamos aqui na próxima semana, mais uma vez, para aprender um pouco mais. Que assim seja. Graças a Deus. Então, lentamente abrir nossos olhos, entrando em contato novamente com o ambiente aqui presente. E os trabalhos continuam, né? Agora vamos para os passos. Então, uma boa semana a todos, tá bom? Muito obrigado.